como de costume na nossa igreja, nós temos sempre o hábito de trazer uma ilustração, trazer um fato para dar maior entendimento da palavra de Deus para nossas vidas, amém? Amém. Bom, hoje eu vou contar, né, um fato para vocês, mas antes disso, tá, eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês, né? Quem gostaria de ficar 5 anos mais novo? 5 anos mais novo. Então vamos prestar atenção, tá? Porque isso é um estudo que foi feito, tá? Que através desse estudo, né, as pessoas ficam até 5 anos mais jovens. Olha lá, hein? Bom, um estudo foi feito pela Universidade de Harvard, né, sobre a palavra perdão, né, onde eles pegaram 2 gêmeos, tá, para fazer esse estudo. Então, durante 1 ano, esses 2 gêmeos ficou aprendendo sobre o que é o perdão e como perdoar. E o outro, ele estava aprendendo como não perdoar, né, e não perdoar a ser prepotente, aí ele está sempre com razão, nunca dá ouvidos, né? Nunca pedir desculpas, e foram nesses 1 ano, cada um aprendendo sobre isso, né? Aí se passou 1 ano, tá? Depois disso, eles fizeram uma análise sobre como eles estavam se comportando, né? E viram que eles já tinham se tornado feito um hábito daquilo, né? A pessoa que aprendeu a perdoar, começou a perdoar. A pessoa que aprendeu a não perdoar, começou a não perdoar nada. Começou a ficar arrogante, estressada, com tudo, né? E se passaram aí 5 anos. Depois que eles fizeram essa análise, se passaram mais 5 anos. Depois de 5 anos, eles trouxeram esses 2 gêmeos de novo, né? Para verificar o que tinha acontecido de fato, fisicamente, com cada um deles, né? Primeiro, aquele que aprendeu a perdoar, ele estava bem, né? Ele não tinha problemas de saúde, você olhava para ele, você via uma pessoa feliz, alegre, né? Uma pessoa bem, né? Fisicamente falando, não tinha problemas. Já o irmão dele, né? Onde ele aprendeu a não perdoar, a ser uma pessoa ruim, né? De não perdoar, de não liberar o perdão, né? Começou a se notar coisas físicas nela, como a aparência dela. Ela estava mais velha, estava com rugas, ela andava meio curvada, por quê? Porque ela estava carregando em si, né, rancor, peso, né, sobre ela, sobre não liberar o perdão. Né? Então aquilo ali fez com que ela envelhecesse muito, né? E os estudos, né, comprovaram depois fazendo, né, que a pessoa fisicamente olhando para ela estava 5 anos mais velha, né? E mesmo assim os estudiosos falaram assim, não, né, vamos estudar mais um pouco para ver o que realmente ela está velha, assim como a gente está vendo. Aí pegaram não só vendo visualmente falando, né, pegaram o sangue, fizeram análise e tudo, e descobriram que realmente o sangue de um irmão para o outro parecia que tinha uma diferença de 5 anos de um para o outro, né? Então, eu vi esse estudo, né, quis trazer aqui, né, para a gente aprender primeiramente a como ficar 5 anos mais jovem, né, através de liberar o perdão, a tirar esse peso, né, e trazendo para o lado espiritual, muitas vezes nós carregamos, né, nós levamos conosco, né, esse peso de não liberar o perdão, né, nós carregamos dentro de nós situações de muito tempo, de lá atrás, e aquilo vem corroendo conosco, né, é como se você tivesse uma pedra, né, amarrada ao seu pulso, que faz você andar e você vai se arrastando, né? E o perdão, ele é a chave para soltar essas correntes que aprisionam a nossa vida espiritual,
a nossa vida física. Então, que hoje nós possamos aprender a perdoar, não somente aquelas pessoas, né, que a gente consegue falar, mas liberar o perdão, né? Muitas vezes nós cometemos erros, né, nós falhamos, né, e nós mesmos acabamos não nos perdoando. Então, que nós possamos aprender a nos perdoar também. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Boa noite, Igreja Florida, Jardim do Senhor. Boa noite. Se nós chegamos até aqui, até agora, é porque nós já somos mais e muito mais do que Vencedores. vencedores em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Isso aí é uma grande realidade que nós temos que professar todo dia, para nós termos mesmo essa vitória conosco, amém? Queria que vocês abrissem a palavra lá em Mateus 18. Eu vou pregar do 23 até o 35. Mateus 18, do 23 ao 35. E justamente eu vou pregar sobre o perdão mesmo. Sobre o não liberar o perdão, né? Sobre as consequências que nós vamos ter se nós não liberar o perdão. Todos marcaram, está tudo bonitinho, certinho? Então vamos adorar o Senhor. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, Deus, eu não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Glórias a Ti, Jesus maravilhoso. Como é bom, não é? Nós Te conhecermos e sabermos que com o Senhor nós somos mais e muito mais do que vencedores, ó Pai. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender com o Senhor esta palavra que o Senhor trouxe, esse ensinamento que o Senhor me ensinou para que eu pudesse estar passando para a igreja. E eu creio que é vitória, meu Pai, para nós aprendermos e obedecermos e colocarmos em prática, para nós recebermos as nossas bênçãos, a nossa salvação, ó Pai, e estarmos ligadinhos com o Senhor neste momento tão difícil que a terra aqui está enfrentando, com tantas loucuras, com tantos erros, com tantos pecados, tantas falhas que está acontecendo no mundo, ó Pai. E aí o Senhor aqui, meu Pai, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos orientar, para nós estarmos, meu Pai, praticando todos os ensinamentos que o Senhor tem trazido até aqui, até agora. E hoje, meu Pai, não será diferente. O Senhor estará nos ensinando a perdoar, ó Pai, assim como o Senhor deixou esse grande legado, o Senhor que esteve aqui na terra,
Naquele momento final da sua vida, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é muito bom, meu Pai, nós aprendermos a liberar o perdão, Pai. Perdoar, meu Pai, o nosso próximo e não acarretar para nós tantas consequências do perigo que é nós não liberar o perdão para nós e para as pessoas também, Senhor. Por isso, desde já eu já te louvo, meu Pai. Eu já te agradeço, porque eu creio na vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. E eu vou ler umas passagens aqui antes, para depois eu pregar esta palavra que eu mandei vocês já abrirem, né? Em Mateus 6,12, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina no Pai Nosso, não é? Ele ensina no versículo 12 e diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores também, não é? E no 14 ele fala: porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no 15 ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O próprio Senhor Jesus, nesta simples oração do Pai Nosso, ele já aqui nos ensina, né, para nós perdoar, né, as dívidas, né, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. E ele fala para nós perdoar também as ofensas, né? E ele fala que se nós perdoar, o nosso Pai Celestial também vai nos perdoar. Mas se nós não perdoar, também Deus não vai perdoar as nossas faltas. Então é uma questão de nós pararmos para pensar, né? Em Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? Jesus nos ensinando, todo momento na palavra de Deus, Jesus ele nos ensina a perdoar. Jesus ele foi o maior exemplo de perdão aqui na terra, foi Jesus. O que ele veio, o que ele passou, o que ele sofreu, as ingratidões, as perseguições e tudo, e ali na hora da morte ainda ele pede para o Pai perdoar. Então nós temos que aprender com o nosso Deus nesta noite. Em Tiago 5,15 diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no 6 ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarais, né? Para que sareis, né? E aí fala: e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então eu estava vendo aqui, para quando fala que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós saremos, né, das nossas doenças. E eu estava vendo aqui, a palavra culpa é o ato repreensível de consequência da pessoa ter feito o que não deveria o que não deveria fazer, né? Ter ofendido, ter magoado, ter né, destruído às vezes a vida daquela pessoa por uma palavra, por um ato que a pessoa comete, né? E aí a gente tem que absorver, né? Isentar de pena, né? Correspondente à culpa, fala da culpa, porque esse negócio de culpa é muito engraçado, porque muitas das vezes as pessoas também se sentem culpadas. E elas mesmas não se perdoam. Então nós temos que se liberar dessas culpas e ficar se sentindo culpado de algo que muitas das vezes nós nem temos culpa e nós estamos se culpando. E lá em Mateus 5,43 fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e abençoarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu fiquei muito impactada com esta palavra quando eu encontrei na Bíblia, porque eu fiquei imaginando, tem muitas coisas que acontecem na vida da gente, né? Que muitas das vezes a gente fala, não, isso é impossível da gente perdoar. E Jesus, ele nos ensina, né? Ele nos ensina a amar o próximo, né? Amar, abençoar o inimigo. Ele nos ensina, né? Nós bem dizer, falar bem do inimigo, amar o inimigo, para não odiar, né? Orar ainda pela pessoa que nos maltrata e nos persegue. E eu aprendi muito na minha vida. Eu tinha um mal, isso era um mal que eu tinha, que eu não conseguia perdoar. Eu falava que perdoava, mas na verdade eu perdoava da boca para fora, não de coração e de verdade. Porque se a pessoa que eu tinha amado estivesse passando numa calçada, eu já passava para outra. Então, como quem diz, fica longe de mim, né? E isso aí não era perdão. Então eu aprendi quando eu ouvi nessa passagem, de tanto a gente pregar, de tanto a gente falar do perdão, eu fui pedindo para Jesus limpar do meu coração todas as mágoas, ressentimentos, mágoas que eu tinha, né? Pessoas que às vezes me criticavam, me falavam, me acusavam, e eu guardava aquilo comigo, com mágoa, tristeza dentro de mim. E aí eu fui aprendendo que quem estava sofrendo era eu. Às vezes a pessoa nem sabia mais que eu estava passando por aqui. E eu ali acarretando aquilo ali, né? Nem dorme direito, a pessoa fica pensando naquilo. Quando eu aprendi a orar, pedir para Jesus limpar o meu coração e a perdoar, eu falei, não quero saber se eu estou certo, se eu estou errado, eu quero perdoar e acabou. Eu quero viver em paz, respirar em paz, né? Então isso é muito importante. E tem uma passagem também em Mateus 5:23 que fala algo também muito forte, que fala assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui é muito sério, porque se nós não perdoar, não adianta nós chegar aqui no altar e vir entregar a oferta para o Senhor. A nossa oração não vai passar desse tempo, não vai adiantar orar, não vai adiantar nada. Para nós estarmos bem com Jesus, nós temos que se reconciliar, nós temos que perdoar, nós temos que abençoar ainda os nossos inimigos, ainda orar, ainda falar bem, não mal do inimigo. Isso é muito forte, né? Quando Jesus nos ensina essas coisas. E aí, vindo aqui nessa parábola do credor incompassivo, né? Tem algo muito forte para nós aprendermos aqui também, nesta passagem. Que diz assim, ó, no Mateus 18, de 23 até 35. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eu fui estudar sobre os talentos, quanto é que eram esses 10.000 talentos, nem dá para fazer a conta, porque cada talento é 60.000. Então 10.000, eu não sei nem fazer essa conta, né? Deve ter muito dinheiro. E aí fala, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto ele tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Olha só que forte. Ele não tinha como pagar, ia ter que vender a família, vender todos os bens dele, para minimizar, né? Porque imagina, 10.000 talentos, 200.000 anos, parece, num estudo que eu vi, mas não sei, achei um absurdo, né? De trabalhos. Eu falei, 200.000 anos, ninguém nem vive, ninguém nem 200 anos não vive, quanto mais 200.000 anos, né? E aí diz assim, e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse, né?
Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor, então o Senhor daquele servo, movido de infinita compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha que maravilha, né? Esse homem ter tido compaixão, porque se ele devia, a obrigação dele era pagar. Então esse homem estava cobrando o que era justo. Ele não estava errando naquilo, ele estava cobrando o que era dele. Mas ele teve misericórdia por ele ter pedido, né? Para ter misericórdia dele, perdoar ele. Então esse homem perdoou. Mas olha o que aconteceu com este homem após ele ter sido liberado e perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão deles, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Esses 100 dinheiros, pelo estudo que eu fiz, seria 100 dias de trabalho. Enquanto o outro lá seria, né, cada um denário era 60 mil, imagina o valor de como fala, 10 mil denários, né? E aí, ele, porém, não quis antes encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha só o que ele fez com esse homem que devia apenas 100 dias de trabalho para ele, né? E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Olha só a situação, né, que aconteceu com ele. E aí a Bíblia diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão e as suas ofensas. Olha que forte. E eu tive fazendo um estudo também a respeito da pessoa que não perdoa, e também fala isso mesmo. Estudos comprovam que a falta de perdão podem desencadear doenças emocionais e físicas como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. O perdão está intimamente ligado às emoções. Esta energia negativa pode voltar para nós mesmos. E se não for tratado, resulta até em morte. E isso pode acontecer na tua casa, no teu trabalho, na igreja, na família, nos amigos, que é ingratidão. E você vai acarretando muitos sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio, de ira, de vingança, e vai acumulando todas essas doenças para dentro de você, acarretando este mal, né? Até a morte, como fala aqui. E aí o que a gente tem que ver? Que não importa quem é o culpado. O importante é liberar o perdão. Porque este mal está acontecendo no mundo inteiro. Nas igrejas, para pobres, para ricos, para qualquer um. As pessoas ficarem guardando ódio, rancor, raiva, querendo se vingar, sabe? E não libera perdão e fica fazendo como ele contou aquela história. Ali é verídico aquilo, fizeram aquele estudo. E acarretaram que a pessoa envelhece, que a pessoa adoece, a pessoa acaba com a vida dela e não vale a pena, sabe? A gente destruir a nossa vida, deixar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de tristeza, não dormir, sabe? A pessoa fica nervosa, neurótica ali, né? Porque a pessoa só pensa naquilo e só pensa, poxa, não vou perdoar, e vai acarretando doença. Então não importa, a nossa parte é ir pedir
perdão. Se a pessoa não perdoar, é problema dela. A sua parte você fez. E você também tem que perdoar para você se libertar, né? De todo esse mal que possa acarretar em nós. Isso é estudo, é verídico. Então, se Deus mandou, é para nós se limpar e nós se curar de todas as tristezas. Porque toda casa, eu falo que problema, família, tudo isso que acontece com a gente no dia a dia, só muda de endereço. Porque na minha casa, na casa de todo mundo que nós que estamos aqui, sempre tem alguém que vai, como fala ali na palavra, né, vai nos culpar, ou vai nos acusar, ou vai nos ofender, né, e vai às vezes nos humilhar, ou vai fazer bullying conosco. Então, nós temos que o quê? Perdoar e levar a vida com Cristo, sabe? E pedir para Deus, porque a gente sabe que não é fácil. Tem gente que fala, é fácil pregar, falar, ler tudo aí, é muito fácil. Agora o difícil, eu quero ver, praticar mesmo e acontecer aquilo ali com a gente. Mas se nós obedecermos e fizermos, com certeza, nós vamos acarretar saúde, vida e vamos remoçar em 5 anos, né? Já ia aumentar para 20. 5 anos da nossa vida, amém? Então que nós possamos refletir sobre esta passagem, sobre tudo isso que Deus falou conosco nesta noite e abrir o nosso coração. Se você tiver alguma tristeza, alguma mágoa, algum rancor, alguém que te ofendeu, ore por essa pessoa, peça perdão para Deus, peça para Deus te limpar, pede perdão também, não importa se está certo ou se está errado. Meu Deus, me perdoa, eu quero me libertar, quero me livrar desta carga aí, deste mal. Amém?